E no vídeo hoje eu quero te falar qual que é o lateral esquerdo que o Inter tá conversando para ter ou na metade da temporada ou para 2025 para ser possivelmente até mesmo uma reposição para o lugar do René. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre o Wellington, lateral esquerdo que foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil com o São Paulo. Além disso, também quero te falar sobre um jogador que é destaque no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro, que foi oferecido ao Inter e que tem diversos clubes já da Série A interessados na contratação desse atleta. E além disso, quero te falar sobre o último treino que aconteceu nessa manhã, antes da viagem que acontece agora às 3 horas da tarde para Brasília, e já trazendo uma tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo para o jogo de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, e eu quero começar aqui realmente falando sobre o treino dessa terça-feira, que foi a última atividade no CT Parque Gigante antes do confronto contra a equipe do Nova Iguaçu amanhã lá no estádio Mané Garrincha. O Inter que vai fazer o seguinte deslocamento, tá? O Inter treinou nesta manhã, almoça ainda no CT e às 3 da tarde já parte para o aeroporto, né, para chegar lá por volta das 5 horas da tarde, dentro do hotel lá em Brasília. Inclusive um jogador do Internacional vai conceder entrevista coletiva por lá, tá bom? Ainda não foi divulgada a lista de relacionados e acho que só vai ser divulgada amanhã. Mas a expectativa pelos nomes de Thiago Maia e Borré, que tem sim essa possibilidade de ser relacionado. Borré com maior possibilidade, acredito que Borré sim vai ser relacionado. Thiago Maia que já é um pouco mais de dúvida, e o Fernando esse sim vai ser certamente relacionado, porque já vem treinando aí há mais de uma semana e meia com os demais jogadores, tá bom? Sobre tendência de escalação, tá? Não deve passar muito do time que venceu a equipe do São Luís por 3-0, tá? Com Antony no gol, Bustos na lateral direita, aí Vitão com o Robert Renan no lugar do Igor Gomes, né, que tem aquele problema no posterior da coxa. O mercado também é uma dúvida para esse jogo se vai ser relacionado, mas a dupla de zaga deve ser Vitão e Robert Renan, na lateral esquerda o René, o meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, mas ainda com aquele asterisco na zaga, por parte do Gabriel Mercado, que tem essa dúvida se vai ser relacionado ou não, tá bom? Outra situação também que eu quero te passar nesse presente momento é para falar exatamente sobre a busca do Inter por um lateral esquerdo, né? Apesar do Inter nesta janela de transferências já ter concretizado a contratação de um lateral, que é o Alexandre Bernabei, né, que chega para o Inter por empréstimo até o fim da temporada com um passe fixado, e aí um passe fixado bem salgado, né, de 10 milhões de euros. Então, para o Inter comprar, né, o Alexandre Bernabei, ele vai ter que fazer realmente jogos muito interessantíssimos, tá? Mas a contratação do Bernabei parece ser realmente uma contratação para quebra galho, né? Uma contratação realmente para até o meio do ano, tá? Isso porque o Inter quer trazer um outro lateral esquerdo, tá? E aí um dos nomes, né? E já é um nome que já vem sendo falado já há um certo tempo, né? E é um nome que o Inter vê nele um potencial de revenda, um cara que o Inter consegue maturar ainda, né? Para futuramente, né, ter esse potencial, mas também entregar desportivamente para o Inter, seria o Wellington, que é um lateral esquerdo, que tá no São Paulo, 23 anos, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, foi campeão na Supercopa do Brasil também com o São Paulo, né, nesse ano já, vem sendo titular no São Paulo de maneira recorrente, mas tem um contrato terminando no fim desse ano, e na metade desse ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. A renovação do São Paulo, aí eu conversei com o setorista do São Paulo para saber como é que tava, né, essa renovação com o São Paulo, até porque se ele renovar o contrato, aí o Inter não tem mais muito o que fazer nessa negociação. Mas pelo que me disse, a renovação com o São Paulo tá travada, né, não tava andando a renovação de contrato, ele queria um valor, o São Paulo chegou ali no limite financeiro e não passaria desse valor, e o Inter teria passado
passado desse limite que o São Paulo teria oferecido para o Wellington. E aí o Inter já teria esse pré-acordo, né, agora para fechar com o Wellington, para fechar com um pré-contrato com ele na metade do ano. E aí na metade do ano o Inter tenta conversar com o São Paulo ali para ver se consegue uma liberação imediata. Se conseguir, né, aí ele poderia vir ainda na metade desse ano, mas se não, seria um jogador para 2025. Mas seria o Inter pensando a longo prazo, né? E até chegou a se falar, né, e chegou a se vazar, por exemplo, os números da proposta do Inter, mas seria um contrato de 4 anos, né, onde o Inter compraria juntamente, né, o passe do próprio Wellington, então pagaria luvas ali bem altas, né, até para ser um jogador jovem, né, onde o Inter não pagaria nada para o São Paulo, né, apenas para o jogador, mas que diluídas no contrato ficariam ali num salário bem mais interessante do que, por exemplo, né, a gente pegar um Alexandro da Juventus que viria aí ganhando 3 vezes do que o Wellington viria recebendo no Internacional. Óbvio, são jogadores bem diferentes, né, em carreiras bem diferentes. O Wellington ainda no início da carreira, enquanto o Alexandro já é mais um jogador, né, estabilizado, estagnado, mas e até um pouco mais firmado, né? Mas o Inter vê no nome do Wellington essa possibilidade de ser um lateral para muitos anos, né? De um cara que é bem ofensivamente, defensivamente, cruza bem. Então o Inter vê no nome do Wellington essa possibilidade e já conversa desde agora com o seu empresário para na metade do ano ter essa possibilidade de assinar um pré-contrato, tá bom? Outra situação também que eu quero te passar é de um jogador que foi oferecido ao Inter, né? E aí, como eu te falei, nessa janela de abril pro Inter também vai ser de chegadas, né? Além de um goleiro que o Inter quer contratar, o Inter também vai pensar em nomes de jogadores que foram bem nesse último campeonato estadual, né? E aí o CAPA do Inter, né? O Centro de Análise e Prospecção de Atletas, tá mapeando o mercado, né? Vendo ali jogadores que foram bem nesses últimos estaduais, que fariam sentido o Inter contratar, né? De alguma posição que seja hoje deficitária dentro do Inter. Aí pode ser, por exemplo, um zagueiro para ser uma quinta opção, né? Mais um atacante para ser uma quinta opção, né? Um jogador daqui a pouco de lado de campo. E pensando nesse jogador de lado de campo, eu quero te falar sobre o Robert Santos, que é um jogador que é agenciado pelo mesmo empresário do Maurício e também do Rômulo, e foi um jogador que foi oferecido ao Internacional, e é um cara que vem se destacando muito na equipe do Atlético, é um cara que já jogou na Europa, é um cara de 23 anos, o Robert Santos, já jogou, por exemplo, no Portimonense de Portugal, e é um cara que vem despertando interesse de alguns clubes já do futebol brasileiro, né? O próprio Atlético Mineiro, que tá lá em Minas Gerais, o próprio Vasco da Gama, são alguns dos clubes que já demonstraram interesse na contratação do Robert Santos. E o empresário dele ofereceu esse jogador para o Internacional, até porque, né, ele já tem esse sucesso hoje com o Inter, né, já tem essa flexibilidade hoje com o Internacional de jogadores de que ele está dando certo, né, o caso do Maurício, o caso do Rômulo, né, que vem jogando, vem performando dentro do Inter, mas nesse momento é o nome que está sendo analisado, né, é um jogador que custaria valores para o Internacional, né, o Inter não conseguiria trazer de graça ou não conseguiria trazer por empréstimo, até porque é um nome que está sendo muito assediado, mas daqui a pouco numa contratação ali junto com o Atlético, né, o Inter que já realizou uma negociação com o Atlético nesse ano, que foi a compra, né, do Rômulo em definitivo. Então é sim uma possibilidade nesse momento a contratação por parte do Robert Santos, mas o Inter tá bem atrás dessa negociação. Hoje o time mais próximo de contratar esse jogador é o Atlético Mineiro, até por estar lá mais perto, por estar assistindo mais o jogador, né, e por estar com mais vontade nesse momento de contratação, né, já ter iniciado tratativas para contratar esse jogador. Hoje é o clube que mais se aproxima de contratar o meio atacante de 23 anos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!